Mentalmente Falando, o podcast que conecta saúde mental e bem-estar à sua genética. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mentalmente Falando. Quem já passou ou está passando por um tratamento de depressão, ansiedade ou outro transtorno sabe o quanto pode ser difícil encontrar o medicamento certo sem sofrer uma série de efeitos colaterais antes. Muitas vezes acaba caindo no famoso método de tentativa e erro. E isso causa sofrimento, frustração e até mesmo prejuízo no bolso. Mas a ciência trouxe um aliado importante, a farmacogenética. E para falar disso, eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Guido Boabay de Mai, psiquiatra, CEO e fundador da GNTech, médico membro do corpo clínico do Hospital Albert Einstein e referência em farmacogenética no Brasil. O Dr. Guido já tem mais de 1.000 casos em tratamento guiado pelo teste farmacogenético na sua prática clínica. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Mentalmente Falando. Muito obrigado, Larissa. É um grande prazer estar aqui. E me deixa muito feliz essa oportunidade de poder vir aqui compartilhar o meu conhecimento como médico. Hoje eu estou sentado aqui, não na cadeira de CEO da GNTech, mas principalmente na cadeira de médico psiquiatra que usa o teste na prática clínica no dia a dia. Bem-vindo então, Dr. Guido, novamente. Então, para a gente começar esse episódio, eu gostaria que o doutor explicasse para a gente o que é o teste farmacogenético, para que ele serve, para quem que ele é indicado e como que os nossos genes, então, conseguem influenciar na forma que a gente responde, então, ao medicamento. O teste farmacogenético, Larissa, e pessoal que nos ouve, é uma análise do DNA de cada paciente, ou seja, de cada pessoa, que vai determinar quais genes podem mudar o comportamento de cada medicamento. A farmacogenética, os ouvintes aqui do nosso Mentalmente Falando já sabem, mas não custa aqui relembrar, é uma integração da farmacologia com a genética e ela justamente estuda e analisa quais genes podem mudar comportamento de remédio. Então, nós ali na GNTech, nós estudamos isso profundamente, escolhemos os genes que nós vamos analisar, as suas variantes, e fizemos correlação desses genes com os remédios. E aí o teste, ele vai substituir o método de tentativa e erro na hora que o seu médico for escolher o melhor medicamento para você, o mais adequado para o seu caso, mas de uma maneira personalizada, porque já existem os protocolos, os manuais de psicofarmacologia, as diretrizes que determinam lá quais famílias de medicamentos são as mais estudadas para determinados transtornos, só que esses protocolos, eles consideram a média das pessoas. E aí que a farmacogenética entra, fazendo essa análise de uma maneira personalizada. É a conhecida medicina de precisão. E como que ajuda? Diminuindo a margem de erro, encurtando o tempo para chegar no melhor esquema medicamentoso mais eficiente, mais seguro para cada pessoa, economizando dinheiro e diminuindo efeitos colaterais. Resumindo, a utilização dos testes farmacogenéticos substitui o método de tentativa e erro e torna os tratamentos mais rápidos, mais seguros, mais eficazes, além de diminuir custos com remédios que não funcionam. Bacana, Dr. Guido. A gente gosta de usar a analogia do GPS, né? Para que você vai fazer uma viagem, então, com mapa físico, se você pode ter um mapa ali no seu celular que vai te levar ao seu destino muito mais rápido, né? E hoje a farmacogenética, né? A gente já tem uma base de médicos que confiam e acreditam, então, na prática clínica com apoio do teste farmacogenético. E eu gostaria que você explicasse, então, pra gente hoje quais são as evidências científicas e os dados que a gente tem que comprovam, de fato, a eficácia do teste farmacogenético. Quando nós iniciamos lá em 2012, 2013, a primeira fase da GNTech, e era muito no início da farmacogenética no mundo, nos Estados Unidos, que é o berço da farmacogenética, e os estudos ainda estavam numa fase muito inicial, havia poucos estudos, e com o passar dos anos agora, para nossa grande felicidade, o número de estudos publicados vem crescendo tanto em quantidade quanto em qualidade. Então, nós já temos aqui mais de
37 mil estudos publicados sobre farmacogenética na literatura científica mundial. Entre eles, nós temos estudos que comparam desfechos de tratamento em grupos de pacientes guiados pelo teste farmacogenético com grupos de pacientes em tratamento pelo método tradicional. Entre os mais importantes, nós temos um estudo que foi realizado nos Estados Unidos com 1.167 participantes, que concluiu que no grupo guiado pelo teste farmacogenético ocorre, veja bem, Larissa, veja bem, pessoal, uma taxa de remissão. Para quem não é médico aqui nos ouve, remissão é o termo médico que descreve melhora total dos sintomas. Então, o estudo do professor John Green, lá de 2019, ele concluiu que as taxas de remissão no grupo guiado pelo teste farmacogenético são 50% superiores já na 8ª semana de tratamento. E na 24ª semana, essa taxa dobra. Depois vieram outros estudos igualmente robustos, publicados em veículos científicos de alta credibilidade, que demonstram diminuição de taxas de efeitos colaterais em 30%. Um estudo enorme, com 467 mil participantes que tiveram seu DNA sequenciado e que demonstrou que nada menos do que 99,5%, é isso mesmo, desses participantes apresentam pelo menos um gene que pode piorar o comportamento de remédios. Nós temos estudos demonstrando que a utilização de testes farmacogenéticos diminui até 58% a taxa de hospitalização, economizam milhares de dólares e de reais a cada ano, diminuem o número de consultas médicas realizadas em todas as outras especialidades, porque uma pessoa que não melhora da depressão, do transtorno de ansiedade, ou do transtorno bipolar, Larissa e pessoal, ela tem muito mais outros tipos de doença, de todos os órgãos, aparelhos e sistemas também. Então, resumindo, o teste torna o tratamento mais rápido, com maior eficácia, porque ele aumenta muito as taxas de remissão, e diminui efeito colateral, diminui taxa de internação e de procura por consultas médicas e emergência em todas as outras especialidades, além de economizar dinheiro. Legal, doutor Guido. E agora, indo para o lado, né, de transtornos mentais, né? A gente sabe, né, já tem estudos que comprovam hoje que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? Principalmente aí também com tanto estímulo, tanta informação, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, querendo tudo para ontem, né? Então, eu gostaria de saber, né, para pessoas aí que tomam, por exemplo, ou querem começar a iniciar um medicamento aí antidepressivo ou ansiolítico, né? Como que, então, o teste farmacogenético pode ajudar elas, então, nesses casos específicos, a encontrarem aí o medicamento ideal? Bom, o primeiro ponto a ser destacado aqui é que ninguém deve se automedicar. A indicação de usar um antidepressivo, ou um ansiolítico, ou um estabilizador de humor, ou um medicamento para o sono, ou de qualquer outro tipo para o sistema nervoso central e também para outras especialidades, mas falando aqui na nossa especialidade, sempre deve ser indicado pelo médico e conduzido, orientado e prescrito pelo médico. Então, isso posto, não é? O teste farmacogenético vai ajudar aumentando a taxa de acerto mais rapidamente. Então, veja, e aqui cabe também destacar o seguinte: depressão, ansiedade, transtorno bipolar, qualquer tipo de transtorno mental nunca é, ou raramente é, salvo exceções, causado por uma variável ou por um fator. Então, a gente está falando aqui de transtornos que são multifatoriais. Podem incluir predisposição genética, criação da pessoa, estressores que a pessoa
tem no ambiente, na vida dela naquele momento, fase da vida, uso de álcool e substâncias, outras doenças como transtornos hormonais, por exemplo. Então, o tratamento também, em geral, não inclui apenas uma ação. O medicamento, ele deve ser utilizado mediante a indicação correta, que é determinada após um diagnóstico bem feito. Então, depressão, por exemplo, quando nós temos casos de sintomas leves de depressão e de transtorno de ansiedade, normalmente, comumente, ajuste de rotina com atividade física, estilo de vida, boa alimentação, boa regulação de gestão de estresse, boa regulação de sono, bom equilíbrio entre trabalho, lazer, relacionamentos pessoais de boa qualidade, em geral resolvem. E esses pacientes, em grande parte dos casos, não precisam tomar medicamentos. Entretanto, quando nós temos sintomas que são moderados ou severos, todas as outras medidas são necessárias, mais o uso de medicamentos. E aí que o teste ele pode ajudar o médico e o paciente a encurtar esse caminho. Certo, doutor Guido. E na prática clínica, hoje quais são os maiores desafios ou dificuldades, né, no caso de médicos que ainda prescrevem, né, que um tratamento sem o apoio do teste farmacogenético? Eu quero aqui dizer algo muito claro para ti e para todo mundo que nos ouve. Quem enfrenta as maiores dificuldades no tratamento de tentativa e erro é o paciente. O médico, claro que vai ter mais dificuldade no trabalho dele, mas quem sofre ali na ponta é o paciente e seus familiares, seus amigos, seus entes queridos. Então isso tem que estar bem claro. E é por isso que a gente sabe, fazendo aqui um parênteses, que os pacientes não desistem. As famílias não desistem. Você que está aqui nos ouvindo, que está sentindo na pele as consequências de um tratamento para depressão que ainda não proporcionou o retorno à sua vida normal ou está te causando efeito colateral, você entende o que eu estou falando. Seu familiar entende o que eu estou falando, não é verdade? Então, as maiores dificuldades... Vamos pensar o seguinte. Uma boa... O que a gente chama na nossa linguagem médica, um bom ensaio clínico, quer dizer, uma boa prática clínica, um bom uso adequado, bem conduzido de um antidepressivo, ele toma de 6 a 12 semanas. Com teste ou sem teste. É o tempo, mais ou menos, que os antidepressivos, por exemplo, eles precisam para começar a sensibilizar os receptores cerebrais e gerar as mudanças cerebrais para que o cérebro volte a alcançar o seu equilíbrio novamente. Então, tu imagine, a gente sabe que os tratamentos pelo método tentativa e erro, eles têm uma chance de falha que vai de 30% a 60% das vezes para cada medicamento tentado. E a gente sabe que os pacientes que estão em tratamento para depressão, ansiedade, transtorno bipolar, etc., muitas vezes tomam 2, 3, 4, 5 medicamentos simultaneamente, dependendo da fase do tratamento. Vocês imaginem, esperar 6 a 12 semanas para poder determinar se o remédio funciona ou não. Com uma chance de 30% a 60% de falha. E é por isso, então, que nós, psiquiatras, recebemos no nosso consultório todos os dias pessoas que vêm aí há meses ou anos e anos e anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Isso não é exagero, gente. Talvez você saiba do que eu estou falando aqui. Tentando, sem sucesso, alcançar a remissão dos sintomas, ou a viver sem os efeitos colaterais. Então, essa é a grande dificuldade, é o tempo que demora, a chance elevada de falha pelo método tentativa e erro e o alto índice de ocorrência de efeitos colaterais. E todos os prejuízos que vêm na vida do paciente, de seus familiares, do seu negócio, com o sofrimento prolongado causado
falta de melhora completa pela falta de remissão, pelo agravamento da doença, e aqui cabe uma outra explicação. Os estudos demonstram que a depressão, por exemplo, ela é uma doença de natureza recorrente, assim como asma, como hipertensão arterial, como alergias. É uma doença que ela vai e volta. 50% das pessoas, aproximadamente, que têm um episódio depressivo só vão ter um. Os outros 50% podem e provavelmente terão outros. E o que acontece? A cada episódio de tentativa e erro que falha, a probabilidade da doença se agravar aumenta. Então, além de todo o sofrimento do tempo, tudo que eu já expliquei aqui, nós temos uma doença que tende a ir se agravando com o tempo. Então, esse é um outro prejuízo muito grande que uma tentativa e erro traz. E além de a doença ir se agravando, ela vai se tornando crônica, ela vai ficando cada vez menos responsiva a tratamento. Então, essas são as grandes dificuldades do método de tentativa e erro. E hoje o teste farmacogenético qualquer pessoa pode fazer? Ele é só para tratamentos psiquiátricos? Tem alguma contraindicação? Precisa de prescrição? Como que funciona assim? Sempre fazendo a ressalva ética que o teste sempre e somente vai ser utilizado por um médico. Porque é o médico que vai receitar o medicamento, interpretar o teste, a partir da leitura do teste, escolher, levando em consideração o diagnóstico do seu paciente, os sintomas-alvo que ele quer tratar. Primeiro, estabelecer estratégia de tratamento. O médico precisa e ele conhece as doses dos medicamentos, os seus mecanismos de ação. Então, vamos fazer essa ressalva. Qualquer pessoa pode adquirir o teste? Sim. A legislação brasileira não exige uma prescrição médica para o paciente adquirir o teste. O teste é um serviço que o paciente adquire e ele é dono do teste. Então, na prática, é assim que funciona. Porém, a utilização do teste deve ser feita pelo médico. E é claro, ali na Genitec, nós temos o nosso serviço, que é o Departamento Assuntos Médicos, que está ali tanto para conversar com o seu médico, caso o seu médico não tenha experiência com os nossos testes ou ainda não conheça, nós temos especialistas ali, treinados, experientes, só para ajudar o seu médico a interpretar o teste, fornecer material científico, artigo científico, todos esses que eu falei aqui estão lá à disposição. E também com você que adquire o teste. Então, nós também temos especialistas que vão conversar com o paciente, explicando para o paciente o que aquele resultado está mostrando, para poupar até o trabalho do médico lá na hora da consulta, e o paciente já chegar com as informações necessárias. E falando então, doutor Guido, em adquirir o teste, como que o paciente ou médico, enfim, pode fazer para adquirir o teste? A coleta, ela é prática? Ela é complicada? Como que funciona? Terminando aqui de responder outra pergunta ainda, voltando atrás, um passinho, nós temos ali na Genitec testes farmacogenéticos para sistema nervoso central, ou seja, tratar depressão, ansiedade, TDAH, dor crônica, que vão abranger praticamente transtorno bipolar, transtornos psicóticos, dependência química. Então, todos praticamente, salvo raríssimas exceções, todos os medicamentos que podem ser utilizados para atuar no sistema nervoso central são contemplados pela nossa família de testes psicogene. Mas a farmacogenética também analisa remédios da cardiologia, como, por exemplo, os remédios para colesterol, as estatinas, remédios para pressão alta, os beta-bloqueadores, os anticoagulantes, os antiagregantes plaquetários, que são os remédios utilizados para quem coloca stents, os diuréticos e uma infinidade, outras especialidades, antibióticos, antifúngicos, medicamentos quimioterápicos.
de anti-inflamatórios, enfim. E aí nós temos o nosso Total Gene, não é? Que é aquele teste completo que abrange 270 e tantos medicamentos de várias especialidades. Né? Então, para terminar aqui a resposta, e para quem ainda não sabe, a coleta é muito simples. O paciente recebe em casa um kit. Dá para mostrar o kit aqui, gente? Dá para mostrar? Então, acho que vale a pena. Né? Pode ser... Total Gene ele tá ali, né? Só Esse que ele aqui, vai gente, ser... ó. O paciente, para qual câmera eu mostro? O paciente vai receber em casa um kit como esse. Agora eu estou o garoto propaganda da Genitec, então. E aqui dentro, esse kit aqui tá Tem as coisas dentro. pronto, está tudo aqui. Então ele vai vir uma espécie de um cotonete bem grande aqui, que a gente chama de suave, com todas as instruções de coleta aqui. Bem fácil, gente. Recomendações aqui, uma por uma. Opa! Tudo escrito aqui. Para quem quiser, pode até fazer um call, uma videochamada. Com certeza. Tem vídeo explicando tudo. É bem facinho, gente. É só isso. E aqui uma fichinha para o paciente preencher. E aqui não veio, foi o envelope, né? E aí vai vir um envelope também. O paciente tira o suave da embalagem, esfrega na bochecha, põe de volta. Vocês podem ver lá no filminho que tem. O vídeo meu completo no YouTube explicando aí o passo a passo da coleta. Pronto. E depois o seu DNA chega aqui no nosso laboratório, o nosso time extrai o DNA dessa pontinha aqui, mistura com os reagentes, que é um monte de líquidozinho que vem lá dos Estados Unidos, exclusivamente para a Genitec, que vão marcar no seu DNA aqueles genes e variantes que a gente quer encontrar. E aí passa lá por um processo lindo, maravilhoso, de alta tecnologia, num laboratório de ponta que a gente tem, que é o nosso orgulho, né, Larissa? Pioneiro, né? Exatamente. E aí o sequenciador fica ali lendo o DNA, esses dados vão sendo descarregados lá para uma nuvem, são trabalhados, geram dados que vão se comunicar com o nosso algoritmo e entrega aquele laudo fácil e rápido de ler para o seu médico, guiar o seu tratamento medicamentoso para depressão e ansiedade, com menos chance de ter efeito colateral e maior chance de resolver o seu problema muito mais rápido. Com certeza, doutor Guido, e vale ressaltar para quem está assistindo a gente, que a gente também conta, o nosso time de atendimento, ele presta uma consultoria exclusiva e gratuita, então para ajudar você a entender e interpretar o seu laudo, isso não exclui, tá, a interpretação do seu médico, é fundamental, como o doutor Guido já comentou, que você vá até o seu médico para que ele faça a devida interpretação e oriente o seu tratamento com base no teste farmacogenético, mas hoje a gente também presta esse serviço exclusivo e gratuito aí com o nosso time de profissionais e biomédicos, né, especialistas aí em farmacogenética. E também a gente tem, né, um curso também gratuito, exclusivo para os médicos que desejam saber mais e se aprofundar, então, no estudo, na prática da farmacogenética. Mas voltando, então, aqui, doutor Guido, sobre, então, falar sobre farmacogenética, sobre o teste farmacogenético. Você poderia compartilhar algum exemplo, alguma história, sem citar nomes, é claro, de algum paciente, assim, algum caso que te tocou em que a farmacogenética realmente fez, assim, a diferença na vida desse paciente? Esse é o meu dia a dia como médico, né? Nós temos o privilégio de poder ficar atrás do balcão como produtores da tecnologia, desenvolvedores da tecnologia, que é algo fascinante, que nos move, nos desafia todos os dias. Eu me refiro a todo o time Genitec de todos os segmentos, da área técnica, do laboratório, da TI, da bioinformática, do comercial, do administrativo financeiro. Somos em quase, acho que talvez mais de 70 hoje já lá na Genitec. Mas como médico, eu sou um psiquiatra ativo, praticante, amo a profissão de médico e ela me ajuda muito a desenvolver os nossos testes, porque, e esse é um diferencial que a gente tem ali, né, Larissa? Os nossos testes, eles sempre foram desenvolvidos a partir da nossa prática clínica, inicialmente da minha prática clínica, mas agora
contando com a contribuição de milhares de psiquiatras do Brasil. Nós temos hoje um canal de comunicação aberto com os mais de 4.000 psiquiatras que já utilizaram o nosso teste, ouvindo sugestões, contribuições para o desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo dos testes. Por isso que nossos testes são os mais completos, os mais fáceis de utilizar e são unanimidade entre os psiquiatras porque eles são feitos para a prática clínica. Então, casos comuns. Chega lá, então, uma senhora no meu consultório com a vida paralisada, um histórico de mais de 20 anos de tratamento, sem sucesso, períodos piores, períodos menos piores, e a vida pouco a pouco perdendo a graça, perdendo o brilho, sofrimento da família, os sintomas ficando mais fortes, e aí ela chega lá medicada. Então, tomando sertralina, 200 miligramas, que é uma dose correta de protocolo, é a dose máxima de protocolo, e ansiolíticos, medicamentos para dormir, e além de muito deprimida, apresentava sedação, sonolência, lentificação, que se confundia ali com sintomas depressivos e piorava muito o quadro dela e contribuía ainda mais para essa paralisação da vida dela. E aí, então, fizemos o teste farmacogenético. E o que o teste nos mostrou, portanto? Então, ela vinha ali, 50%, 60%, 70%, oscilando entre 50% e 70% melhor, nas fases raramente batia ali em 80% de melhora, mas sofrendo. E aí pedimos o teste farmacogenético, e o que o teste mostra para nós? Que ela era uma metabolizadora rápida de sertralina, metabolizadora ultra rápida de sertralina. O que isso significa na prática? Significa que os 200 miligramas que ela estava tomando correspondiam a lá 100 miligramas. Esse número não levem a sério, a gente não tem como saber exatamente, mas vamos entender que pelas diretrizes que a gente tem lá, talvez, e não tem como medir no sangue a sertralina, a gente não tem essa disponibilidade no Brasil, mas o que importa é que o 200 que ela estava tomando não é 200 no sangue. Então, mesmo ela tomando uma dose correta de protocolo, lembra que eu falei que os protocolos são os mesmos para todos? Que eles levam em consideração a média das pessoas? Então, o teste me mostra isso. Ela estava tomando 200 e tinha menos no sangue dela. Mas o teste também me mostra que, em termos de resposta, ela era uma boa respondedora da sertralina. Muito bem. O teste mostra que o remédio que ela estava tomando para dormir, que no caso era quetiapina, ia em dose aumentada no sangue dela, e ela, aqui me lembrei, tinha uma queixa de ganho de apetite e ganho de peso. E o teste também mostrava para mim que a quetiapina dela aumentava a chance de ganho de peso e de aumento de colesterol e dos níveis de açúcar no sangue, que é o que estava acontecendo com ela também. E aí, então, o que faço eu? Troco a quetiapina por um outro medicamento, mais compatível geneticamente com ela, para regular o sono dela, enquanto o antidepressivo não faz efeito, e decido não substituir a sertralina, mas passo a fazer um ajuste de dose acima do protocolo, personalizado, guiado pelo teste. Então eu fui lá aumentando a sertralina dela para 250 e acompanhando ela a cada 15 dias em consulta, e gradativamente ela foi melhorando. E a dose que ela faz hoje de manutenção é 350 miligramas de sertralina, que é uma dose fora de protocolo, sem apresentar efeitos colaterais, e entrou em remissão. E além disso também, o teste me mostrou que ela tinha uma mutação num gene chamado MTHFR. É um nome complicado, mas eu vou explicar bem rapidamente por que isso importa para você que está fazendo tratamento para a depressão. Muitos de vocês aqui já ouviram falar em ácido fólico.
Ácido fólico nada mais é do que uma vitamina do complexo B, a vitamina B9. Por que isso é importante para um tratamento para depressão? Quando o ácido fólico ele entra no nosso organismo, ele é metabolizado e ele se transforma numa substância que chama-se metilfolato. O metilfolato é uma substância crucial para o cérebro produzir serotonina, noradrenalina e dopamina, que são as substâncias que estão diminuídas na maior parte do cérebro numa pessoa que está com depressão. Qual que é o pulo do gato aqui que o teste farmacogenético mostra? É que para o ácido fólico ser transformado em metilfolato, ele sofre a ação de uma enzima, que é a enzima MTHFR. E essa enzima, eu vou usar uma palavra leiga aqui, ela é produzida, ela é desenhada, ela é codificada pelo gene que o teste mostrou para mim, que tinha uma mutação que diminuía em 60% a conversão do ácido fólico e metilfolato. Resumindo, mesmo que eu regulasse com o remédio certo, na dose certa para ela, medicina personalizada, medicina de precisão, sempre ia estar faltando matéria-prima lá na célula do cérebro dela, no neurônio, para produzir serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, o teste também me mostrou que essa senhora precisava fazer uma suplementação com metilfolato, que é uma suplementação vitamínica específica por causa da genética dela. E essa paciente, então, entrou em remissão. Outro paciente aqui, então chega uma paciente com anos de tratamento, uma depressão piorando, tendo ataques de pânico, sintomas de ansiedade, tomando escitalopram. Muito desconforto, efeitos colaterais como um amortecimento emocional, uma diminuição de libido, que uma parte era da depressão, mas a outra era efeito colateral, eventualmente prisão de ventre, e 50% sintomática, 40% sintomática e com bastante sintomas de ansiedade. E ela tomava esse escitalopram, que é um dos antidepressivos, talvez, junto com a sertralina, mais prescritos no Brasil. Vem o resultado do teste, e nesse caso, o teste me mostrou que, ao contrário da primeira paciente, essa paciente tomava 10 miligramas de escitalopram. E o médico dela não tinha ajustado para 20, que seria a dose de protocolo máxima, porque ela estava com efeito colateral. E ela já tinha feito várias tentativas, e antes de fazer uma outra tentativa e erro, no escuro, ela veio me procurar e a gente fez o teste. E aí o teste mostrou que ela era uma metabolizadora pobre, ou seja, os 10 miligramas que ela tomava, e isso tem estudo que demonstra que no sangue dela pode chegar em até 60 miligramas. Por isso que ela tinha um montão de efeito colateral. E no caso dela, o teste também me mostrou que o escitalopram tinha baixa resposta. E além disso, essa paciente também tinha mutação no gene MTHFR, porque os estudos preliminares demonstram que 2 de cada paciente que tem transtorno do humor, depressão, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, tem alteração no gene MTHFR. E aí, nesse caso, a gente trocou o antidepressivo dela para um antidepressivo mais compatível geneticamente com ela, que foi a desvenlafaxina. Iniciamos a suplementação com metilfolato, utilizamos um ansiolítico pontualmente para controlar os ataques de pânico e as crises de ansiedade, e essa paciente em 12 semanas estava em remissão também. Então, doutor Guido, você trouxe aqui os casos de pacientes, né? Então, por exemplo, um paciente teve uma resposta melhor ao medicamento, já o outro não. Então, isso varia muito, né? Conforme o paciente, conforme o organismo de cada paciente, né? Então, como que o nosso DNA, então, pode interferir no comportamento de um medicamento? Isso é uma pergunta boa, né? Porque a gente fica pensando, como que o DNA que está lá no núcleo da nossa célula vai lá na ponta mudar o comportamento do remédio? Então, eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples. Da mesma maneira, Larissa, que o DNA vai determinar, o DNA, gente, é o
código que programa todas as nossas características. Cor do teu olho, cor do teu cabelo, eu cabelo crespo, tu liso, minha altura, temperamento. O DNA ele também determina de que maneira a gente metaboliza e responde a medicamentos. Então, como que o DNA ele pode interferir e impactar no comportamento de medicamentos? De 3 maneiras. No seu metabolismo, que na prática vai determinar a dose do remédio que tu toma que vai para o teu sangue. Na resposta, que é se aquele medicamento vai encontrar a chavezinha certa para ele se ligar lá no teu cérebro para funcionar dentro do normal, acima do normal, abaixo do normal, ou na toxicidade. Ou seja, se aquele medicamento vai causar efeito colateral dentro de uma estatística normal da bula, acima daquela probabilidade ou abaixo. Então imagina, a grande maioria dos medicamentos que a gente toma, salvo algumas exceções, são metabolizados por enzimas do nosso fígado. Então imagina que a enzima do fígado é um liquidificadorzinho. Esse liquidificadorzinho, ele tem um manual de fabricação, que está lá no nosso DNA. E esse manual, ele pode vir normal, e o liquidificadorzinho lá, que vai metabolizar o estalopram, ele pode vir com a velocidade normal. Então, tu toma 10 miligramas e vai 10 miligramas no teu sangue. Agora, lá no teu manualzinho de fabricação do DNA, pode vir um código que acelera a velocidade do motor do liquidificadorzinho que vai metabolizar o estalopram. Então, tu toma 10 miligramas e vai 6 para o sangue. Ou pode vir lá um código que torna esse motor mais lento. Então, tu toma 10, vai 30 ou até 60 para o teu sangue. Então, é assim que o DNA impacta remédio. Na resposta, a gente sabe que o estalopram, a sertralina, são os inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Eles vão lá no nosso neurônio e se ligam, fecham a janelinha através da qual a serotonina entra de volta no neurônio. Onde que está o manual de fabricação da janelinha? Quantas janelinhas tem lá no teu neurônio? Está lá no DNA também. Tem um gene que chama SLC6A4. Se a gente tem 2 cópias curtas desse gene, a gente tem poucas janelinhas para o remédio funcionar. Portanto, ele vai funcionar menos do que o normal. Se a gente tem 2 cópias longas, bastante janelinha, o remédio vai funcionar bem até acima do normal. Tá bem claro assim? Tá bem claro, gente, isso? E quanto aos efeitos colaterais, toxicidade. Então, a gente lá na célula, por exemplo, a gente tem uma porta de entrada da célula, que é a bomba de fluxo, que deixa mais as substâncias, regula a entrada de substância na célula e a saída de substância na célula, inclusive remédio. Então, se a gente tem o manual de fabricação dessa bombinha, dessa portinha de entrada da célula, que faz ela ser uma portinha que deixa sair pouca substância, pouco remédio, por exemplo, a chance de efeito colateral aumenta. Se ela deixa sair bastante, menos efeito colateral, menos eficácia. Então, é assim que a gente olha o DNA e é assim que ele impacta no remédio. Ficou bem claro? Perfeito, doutor Guido. Tá bem claro, bem didático. E pra gente, então, encerrar o nosso episódio, qual mensagem você deixaria para as pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, alguma outra condição de saúde mental e que ainda não encontraram um tratamento eficaz? Primeiro, nunca jamais desista, porque sempre tem solução. Sempre vai haver uma solução para o seu caso. Segundo, procure bons médicos. Bons médicos incluem o interesse. Bons médicos têm legitimamente o interesse de cuidar de ti, de cuidar da tua família, e isso a gente sente. Isso a gente sente. E também sabem da matéria, entendem de depressão, entendem de remédio e conhecem teste farmacogenético. Bons médicos explicam para os seus pacientes o que eles precisam saber,
dão acesso aos seus pacientes para tirar suas dúvidas e acompanhar de perto os momentos mais difíceis do tratamento, que são os momentos iniciais do tratamento. Não deixe de nos procurar para tirar suas dúvidas. Não tenha medo e não tenha vergonha de procurar ajuda, porque você não está sozinho. Depressão, ansiedade hoje estão entre as doenças mais comuns no mundo inteiro. E cada vez mais. Agora, a boa notícia é que nós, psiquiatras, nunca soubemos tanto sobre depressão, sobre ansiedade, sobre o funcionamento do cérebro, nunca tivemos tantos recursos, nunca tivemos tantos exames, telemedicina para tratar você dentro da sua casa, nunca tivemos um repertório, um cardápio de medicamentos tão seguro, tão eficiente, entre outras tecnologias e ferramentas para tratar pacientes, e entre elas aqui o teste farmacogenético. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Não desista nunca, procure sempre bons médicos, utilize o teste farmacogenético, converse sobre ele com o seu médico e não tenha vergonha, tampouco medo de pedir ajuda. Ter depressão, ter ansiedade é igualzinho eu ter asma, eu ter alergia, eu ter pressão alta, é uma doença. Se você tem hábitos prejudiciais à saúde, corrija os seus hábitos. Nem sempre corrigir hábitos é suficiente para tirar os sintomas. Isso não é culpa sua. E para isso tem tratamento. Nunca se esqueça disso. Nós estamos aqui para te ajudar. Eu estou aqui como médico, minha equipe está aqui como médico. Você tem hoje milhares de psiquiatras à sua disposição pela telemedicina e nós da Genitec estamos aqui à sua disposição. Com certeza, Dr. Guido. Muito obrigada aí pela sua presença e por compartilhar tanto conhecimento com a gente sobre farmacogenética, né? Que é um tema fundamental e importante. Afinal, é sempre fundamental a gente falar sobre saúde mental. Então, muito obrigada novamente aqui pela sua presença. Muito obrigado, Larissa. Obrigado a todos que nos ouvem e espero vê-los em breve novamente. Obrigada, Dr. Guido. E você que acompanhou a gente até aqui, obrigada pela sua companhia. Se esse episódio fez sentido para você, já compartilha com alguém que pode se beneficiar dessas informações. Até o próximo episódio. Mentalmente Falando, o podcast que conecta saúde mental e bem-estar à sua genética.